galera suave, bora falar sobre algo polêmico aí. Então, a homossexualidade para os gregos, como é que funciona isso? Os gregos eram todos viados, como é que era? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é que se você acha só porque um cara pega outro cara, ele é fraco fisicamente, você tá muito errado, né? Porque os gregos, pra mim, foram os maiores guerreiros da humanidade e pra eles era totalmente normal. Primeiro, porque os gregos eram atraídos pelo belo, né? Eles tinham uma relação muito forte com o corpo, então eles malhavam muito, né? Eles tinham isso de ter sempre o corpo belo e forte, porque não adiantava só ser bonito, tinha que ser forte fisicamente também. Primeiro que a Grécia são vários pedaços de terra ali, ó, que eram muito invadidos, então você tinha que ser forte, não era só os espartanos que eram fortes. É lógico que eles eram os mais fortes entre os gregos, mas eles eram fortes no geral, né? Porque a Grécia só foi unificada muito tempo depois, mas todos aqueles estados ali que tinham a mesma língua e os mesmos deuses em comum, que viriam a ser a Grécia, todos eles eram muito fortes fisicamente. E os gregos, ele tinha uma coisa assim, normalmente essas tribos pagãs, esses povos pagãos são assim, o prazer tá ali, né? E não importa se é com homem ou com mulher, até porque a relação deles com a mulher era um pouco mais de reprodução, assim. Então os gregos viam o prazer e o belo não como pecado, mas como algo natural do ser humano. Corpo ali, ó, tô aqui, sacou? Só que a relação entre indivíduos do mesmo sexo era uma coisa mais de cima para baixo. Exemplo, você tem um general ou um adulto, e ele vai ter relações com um adolescente ou com um soldado raso, sacou? Por quê? Aí que tá. Porque ser passivo, estar por baixo numa relação, era considerado uma desonra. Isso é normal, né? Você tá ali, mas você ser o passivo, você estar por baixo, era ruim socialmente. Por isso que era muito comum você ter famílias que davam força para que seus filhos tivessem relações com pessoas de cargos mais altos, porque eles ganhavam presentes, eles ganhavam cargos, eles subiam no exército. E quando você mantinha uma relação com seu padrinho, né, que era assim que era chamado, tanto na Grécia como em Roma, você tinha privilégios nessa relação, e depois, quando você atingia uma certa idade, você apadrinhava um outro adolescente e mantinha relações com ele. Quando um cara tinha uma relação com outro homem e ele era passivo, ele era visto mal pela sociedade. Então você tinha que ser um ativo, você tinha que estar à frente da relação. Aí você vira pra mim e pensa, mas pô, um cara adulto com adolescente, porra é essa e tal? Não tem como você julgar aquela sociedade com os olhos que nós vemos o mundo hoje. Era uma sociedade muito diferente. Tinha questão de guerra, tinha questão de sobrevivência, a filosofia estava crescendo, não existia esse modo de pensar de pecado cristão de hoje em dia do Ocidente. Então você pode julgar os gregos, pode falar, isso é um bando de pedófilo, viado, blá blá blá, como vocês depreciam quem é homossexual, mas naquela época era algo normal. A mente deles, a visão deles era diferente, a religião deles era diferente. Então você não pode julgar um grego por causa disso. Eu vou fazer vários vídeos sobre a Grécia e sobre a visão de sexualidade em várias partes do mundo, em vários períodos do mundo diferentes, e em vários impérios e povos diferentes. Mas na Grécia a sexualidade era muito liberada. Por exemplo, o Aquiles em Troia, né, daquele filme fodão, que filme é muito foda. Ele tem um primo dele que era amante dele. No filme eles não colocam isso, né, por causa que é blockbuster, filme pra galera e tal. Mas ele era amante do Aquiles, e era normal, cara. Normalmente um soldado ou um general de alto nível da Grécia, ele tinha sua esposa, né? E ele tinha um amante, entendeu? E isso de amante era muito normal dentro do exército, porque tinha uma ideia de que se você tivesse alguém que você gostasse do seu lado, você iria proteger ele e ele ia te proteger. Então era meio que uma estratégia militar também. Mas é isso foi apenas uma introdução, né, na sexualidade na Grécia e para os povos pagãos em geral. E
em breve eu volto com mais um vídeo aí, aprofundando mais na sexualidade na Grécia Antiga. Se inscreva no canal aí, galera, e vê o vídeo do Lu que ele postou aí semana passada. Falou!